Acho que você já deve ter ouvido aquela história de Newton e a maçã, né? E que ele estava descansando sobre a macieira quando a fruta caiu sobre sua cabeça e BUM! Ele descobriu a gravidade. Pois é, muita gente acaba caindo nessa história, mas de fato Newton formulou ideias extremamente importantes para entendermos o universo como conhecemos, mas não necessariamente através da maçã. Vamos entender um pouquinho. Nesse vídeo vamos falar sobre gravitação universal de Newton. Vamos lá? Assim como todas as massas se atraem no universo, o seu cursor é atraído pelo botão de like. Então já deixa ele aí e se inscreve se não for inscrito. Pois bem, durante o século XVIII, as ideias acerca do movimento dos corpos eram aquelas propostas ainda por Aristóteles e aprimoradas em certa medida por outros pesquisadores ao longo dos séculos, como é o caso da chamada teoria do ímpetus, proposta no século VI por Aí que o nome é difícil. Philoponus e mais tarde repaginada por Jean Buridan no século XIV, e que viria a substituir, em certa medida, a teoria da antiperistasis de Aristóteles. Hoje o vídeo está cheio de nome difícil, eu sei. Mas eu não vou me adentrar muito nessa teoria da antiperistasis em si. Tá? Mas a teoria do ímpetus, o que ela diria? Tal teoria afirmava que uma força aplicada a um objeto transfere para ele um ímpeto. Assim, a velocidade dura enquanto o ímpeto da força existir. Mas o ímpeto tinha um problema. Ela meio que sugeria a existência de um motor para o movimento ocorrer. E isso acabaria por sugerir movimentos perpétuos. Por exemplo, uma bola somente seria lançada para frente por um chute a partir do momento que você aplicasse um ímpeto nela e, por consequência, ela iria parar eventualmente quando o ímpeto acabasse. Mas se a ausência de ímpeto é o que torna possível o repouso, e esse seria o estado natural das coisas, pela lógica, os seres vivos não poderiam entrar em estado de repouso, visto que não haveria um motor que gerasse o ímpeto para que ele se movesse. Ou, de uma forma mais geral, o ímpeto não conseguia entender as mudanças na velocidade. Acontece que a visão do ímpetus era muito bem aceita e adotada fortemente pela Igreja, ou seja, era quase que uma lei. Durante o fim da Idade Média, quando o antropocentrismo começou a se popularizar, vemos pesquisas na área de astronomia que buscaram uma forma mais coerente de se explicar o motivo pelo qual ocorrem as mudanças na velocidade. Surge então Galileu Galilei para mostrar algo diferente. Para ele, a parada dos objetos não estava relacionada à diminuição de um ímpeto dado ao objeto por forças, mas sim à presença de forças que fariam o objeto mudar seu estado. Aí temos a famosa experiência da Torre de Pisa, que não aconteceu de verdade, mas que foi reproduzido de verdade, até mesmo por astronautas na Lua. Na ausência de forças dissipativas, como o atrito, todos os objetos são atraídos igualmente quando submetidos às mesmas condições de queda. Anos mais tarde, a partir das ideias de Galileu e das observações astronômicas de Tycho Brahe e Johannes Kepler, nosso amigo Isaac Newton entra em cena e formula matematicamente o que conhecemos hoje como gravitação universal. Eu sei, eu falando assim parece que foi algo instantâneo, mas não é bem assim. Para que você tenha uma ideia, no meio do caminho, Newton simplesmente teve que criar uma matemática nova, o cálculo infinitesimal, para ajudar ele na sua empreitada. Segundo a gravitação universal, todos os corpos do universo são atraídos mutuamente através da chamada força gravitacional. Ou seja, bastaria ter massa para que existisse gravidade. Isso quer dizer que entre você e a morena só não rola nada porque um dos dois não quer. Que a gravidade entre vocês iria atrair um para o outro facilmente. Mas, sensei, por que eu não saio grudando em tudo quanto é lugar por aí que nem o Homem-Aranha? Isso se deve ao fato do seguinte:
a força gravitacional é diretamente proporcional à massa dos objetos em questão. Isso quer dizer que, devido à diferença de massas entre você e, vamos supor, o seu carro, não gera força gravitacional grande o suficiente para forçar você a ficar grudado nele. Ele gera força gravitacional, você pode fazer a conta, mas ela é muito pequena. O que é bem diferente do caso entre você e a Terra, que é algo gigantesco, colossal. Ou então da Terra e o Sol, ou da Terra e a Lua. Esses objetos possuem massas muito grandes e, portanto, os efeitos gravitacionais são muito melhor visualizados. Inclusive, aqui fica uma curiosidade. Você sabia que outro nome para a gravidade seria queda? Sim, você está em constante queda em direção ao centro da Terra. E a única coisa que impede você de chegar lá é o chão. Mas a grande sacada da lei da gravitação universal também se encontra em outro ponto. Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os objetos. E esse quadrado vira cubo quando a gente trabalha na forma vetorial, mas isso é questão matemática da física. Sim, o quadrado. Esse tipo de resultado não é nada intuitivo, e somente é possível a partir de resultados empíricos, ou seja, experiências. Outro ponto que vale a pena destacar é que a anedota da maçã também serve para algo. Isso porque a ideia central dela é que, da mesma forma que a Terra atrai a maçã, ela também atrai a Lua, que a orbita. Ou seja, a Lua está em queda em relação à Terra também. Ela só orbita na forma circular ao redor da Terra por conta de uma velocidade tangencial. E, portanto, podemos dizer que essa lei serve para descrever as interações entre corpos pequenos e também para planetas e satélites naturais, ou até entre planetas e estrelas, ou entre os próprios planetas mesmo. Mais tarde, a teoria da relatividade vem para dar uma nova cara para a gravitação. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre o assunto, tá? Recomendo dar uma olhada lá depois. Incrível, né? Interessante pensarmos que houve toda uma evolução até chegar nesse ponto. Então, com razão, Newton proferiu: se cheguei até aqui, foi porque me apoiei em ombros gigantes. Como uma última curiosidade, é que as famosas leis de Newton foram criadas justamente para que se pudesse chegar na lei da gravitação universal. Então, muito se justifica a partir das 3 leis de Newton. Ou seja, o cara fez um combo. E é isso. Se gostou, deixa seu like aí. Compartilha com seus amigos, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada e comenta aí se sabia sobre a gravitação universal de Newton. E temos um Discord, hein? Tamo junto e até!